Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal Games React. Eu sou Igor, eu sou Ítalo e hoje vamos reagir no vídeo do Senjinho, que é Rua do Medo 1978. Dá medo de tão ruim. Eu nunca assisti esse filme, também não. É filme de terror, a gente não assiste filme de terror assim. Vamos ver a opinião de Senjinho sobre o filme. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rua do Medo é uma saga feita com o único intuito de acabar com a sanidade mental de todo mundo. Eles conseguem ter os personagens mais detestáveis dos últimos tempos e uma trama que me faz questionar sobre a lucidez de quem escreveu isso. Hoje vamos analisar o segundo filme dessa saga, que consegue ser mais sem noção que o primeiro. E se você não viu o primeiro filme, tem vídeo no canal sobre, ou aqui vai um resumo bem rápido pra você que não quer espumar de raiva. Uma menina chamada Sam sangrou em cima dos restos mortais de uma bruxa. E por algum motivo a bruxa não gostou disso e mandou vários assassinos mortos-vivos atrás dela. Daí a Dina, a ex-namorada maluca da Sam, descobre que a única forma de acabar com isso seria com a morte da Sam. Mas ela decide enganar a bruxa. Ela faz o coração da Sam parar temporariamente e depois ela reanima ela. Isso dá certo, os assassinos param de ir atrás dela, mas a bruxa fica muito mais brava e ela decide possuir a própria Sam. Agora vamos pro segundo filme, que é uma continuação direta disso daí. Depois disso, a Dina decide procurar a Christine Herman, uma das poucas sobreviventes do massacre do acampamento em 1978, que também foi obra da bruxa Sarah Fier. E essa Christine tá vivendo igual uma maluca esperando o apocalipse acontecer. Ela não sai de casa, não atende a campainha, não atende o telefone, só come miojo. Ela vive igual uma e-girl, na verdade. E apesar dela trancar a casa inteira dela toda noite, a Dina facilmente consegue invadir a casa dela pela janela. Como que essa mulher quer se proteger da bruxa se ela não consegue nem se proteger de um mendigo qualquer que quiser entrar na casa dela? De qualquer forma, Dina pergunta pra Christine se ela sabe de uma maneira de salvar a Sam, mas ela diz que não tem jeito não. E aí ela começa a contar o que de fato aconteceu no acampamento lá em 1978. Era a primeira semana de acampamento e a Christine, que na época era chamada de Zig, estava sendo perseguida por outras crianças do acampamento, só porque ela roubou $10 de uma dessas crianças, a Sheila. Eu não sei nem por que isso tá acontecendo. Acampamento de férias é muito coisa de riquinho, não tem por que alguém tá roubando $10. É a Larissa Manoela, essa menina? Daí essas crianças pegam a Zig e amarram ela na árvore onde a bruxa Sarah Fier foi enforcada, dizendo que a garota foi possuída pela bruxa. Eu nunca vi uma bruxa possuir alguém pra roubar $10, mas tudo bem. E a desgraçada da Sheila ainda queima o braço da Zig com um isqueiro só porque ela roubou $10. Você tá precisando de um Pix? Ô sua fubanga! Um dos monitores do acampamento, o Kurt, chega e dá a quinta advertência pra Zig, por ela ter roubado o dinheiro. E com isso, ela vai ter que ser expulsa de lá. Enquanto a Sheila botou fogo numa pessoa e tá tranquila. Mas antes dela ser de fato expulsa, chega o Nick Good, que é um outro monitor do acampamento. E ele convence o Kurt a não dar essa advertência, porque se descobrirem que ela tá com uma queimadura, quem vai se ferrar vão ser os monitores do acampamento, que deveriam ser responsáveis pela segurança dos campistas. O Kurt concorda e daí a Zig simplesmente manda o Nick tomar no cu por ele ter ajudado ela. Tudo bem que ele fez isso por interesse próprio também, mas essa menina, ela é insuportável em toda a cena que ela aparece. Eu não sei o que acontece com essa saga, que todo mundo é revoltado o tempo todo com qualquer coisa. And this whole fake bullshit life of yours is gonna come crashing down. That's a horrible thing to say. It's not horrible if it's true. Depois disso, a Zig vai até a enfermaria pra tratar do ferimento dela. E a enfermeira Mary Lane parece bastante transtornada. A Zig encontra o diário dela aberto numa página com um símbolo escrito A Marca da Bruxa. E a Zig pergunta pra enfermeira sobre aquilo. A Mary conta que a filha dela, a Ruby Lane, era uma garota muito inocente e tranquila, mas num dia ela simplesmente surtou e matou 7 pessoas numa festa. E depois ela também cometeu o oposto de viver. E ela acredita que a filha dela tenha sido possuída pelo espírito da bruxa, a mesma bruxa que as crianças acreditam que possuiu a Zig pra roubar $10. A irmã mais velha da Zig, a Cindy, também tá trabalhando no acampamento como monitora, e ao contrário da Zig, ela é toda certinha, mas assim como a Zig, ela também é insuportável. Tipo, a Zig aparece com uma queimadura no braço e ela não tá nem aí. Ela tá preocupada que se a Zig for expulsa do acampamento, vai pegar mal pra ela. O namorado da Cindy, o Tommy, também veio trabalhar como monitor, e mais 2
dois amigos deles também estão lá trabalhando como monitores, a Alice e o Arnie. Só que eles não estão trabalhando muito. Eles só vieram usar droga e praticar o coito. Eu não tenho ideia de como eles conseguiram ser contratados. Os caras são os mestres do LinkedIn. Daí, enquanto a Cindy tá limpando o refeitório junto com o Tommy, a enfermeira Mary aparece por lá segurando uma faca. E ela diz que não consegue salvar o Tommy porque o nome dele apareceu na parede. É Big Brother essa porra, o maluco tá no paredão. E aí a enfermeira diz que ele vai morrer naquela noite de qualquer forma. Nisso ela tenta esfaquear o maluco, mas ele consegue se defender empurrando ela. E aí ela bate a cabeça num banco. E eu queria muito saber por que caralhos essa mulher atacou ele de frente e ainda anunciou que ia atacar ele. Se você precisar atacar alguém maior que você tem que ser covarde. Pegar ele desprevenido, mirar nas bolas. Você não vai de frente ainda anunciando que você vai atacar. Daí chega a polícia e a ambulância pra levar a Mary. E é muito bizarro que a enfermeira do acampamento acabou de tentar matar um monitor, mas vamos prosseguir normalmente com as atividades. E nem ligar pros pais das crianças eles ligam. Aliás, não tem nenhum adulto responsável ali. A única que tinha era justamente a enfermeira e ela tá presa. É muito complicado que em 1978 a galera não tinha celular, não tinha internet pra pedir ajuda. A tecnologia realmente não tava do lado deles. Ao contrário de hoje, que a tecnologia pode ser a nossa maior aliada. O pior de tudo é que, além deles não terem dado a mínima pro que acabou de acontecer, eles também decidem prosseguir com a gincana do acampamento, que aqui eles chamam de Guerra das Cores. E sim, essa é uma péssima escolha de nome. Parece que tá rolando algo racial aí, mas é uma tradição de lá. Eles se dividem em duas equipes. A equipe azul da galera de Shadyside e a equipe vermelha com a galera de Sunnyvale. E pra quem não se lembra, nessa história existem duas cidades. Sunnyvale, a cidade dos ricos, onde nada de ruim acontece, e Shadyside, o lado pobre, fudido, cheio de crime. E essas duas cidades ficam lado a lado, dividindo fronteira. É tipo se a Suécia fizesse fronteira com São Paulo. Mas vamos lá, que tem muita coisa errada com essa Guerra das Cores. Primeiro, que eles querem realizar uma gincana sem uma enfermeira, sendo que em gincana sempre tem uma criança idiota que se machuca. Segundo, que eles decidiram realizar essa gincana, que vai ser um jogo de pique-bandeira, à noite, no meio da floresta. É muita cara de pau, né? Mesmo que não tivesse interferência da bruxa, pessoas morreriam ali com certeza. Como que isso é uma tradição de vocês? Enfim, a Cindy e o Tommy entram escondidos na enfermaria, porque eles querem tentar entender por que ela tentou matar o Tommy. E a Cindy encontra um frasco de remédio sem rótulo, que ela acredita ser alguma droga que tornou a enfermeira agressiva. E eu não tenho ideia de como a polícia entrou ali e não achou nada. A Alice e o Arnie também invadem a enfermaria porque eles querem encontrar droga. É óbvio que eles querem achar droga. Ah, e tudo isso enquanto a Guerra das Cores está rolando. As crianças tudo se matando, se perdendo no escuro, e só aí na enfermaria tem 4 monitores que não estão monitorando nada. Eles também encontram o diário da enfermeira e notam que ela tem um mapa do local, com várias marcações em X e algumas legendas, incluindo a localização da casa da bruxa. Daí os dois noias pegam os remédios da Mary e tomam, achando que é droga mesmo. E assim, não era droga, era só Tylenol. Mas o que eles têm na cabeça? Qual que é a lógica disso? Eles acabaram de ver uma mulher completamente transtornada tentando esfaquear um amigo deles. E a primeira coisa que eles pensaram foi: quero usar isso também. Realmente não precisava ter uma bruxa nesse acampamento, porque as pessoas morreriam tranquilamente ali. Enfim, esses dois também pegam o mapa da enfermeira porque eles querem encontrar a casa da bruxa enquanto eles ficam chapados. Isso revela uma preguiça enorme do roteiro, porque eles não sabem como levar personagens importantes a lugares específicos onde a trama vai se desenrolar. Aqui no caso, a casa da bruxa. E aí eles simplesmente inventam os personagens drogados que não precisam de motivação pra ir até tal lugar. A única motivação deles é que eles são drogados e eles fazem o que vier na cabeça deles. É muito preguiçoso isso. Bom, a Cindy e o Tommy vão atrás dos dois noias e encontram a Alice depois dela ter caído numa cova. E na verdade tem várias covas naquele lugar. Como você pode ver, é um lugar super tranquilo pra se brincar de pique-bandeira durante a noite. É bom que se uma criança tropeçar e cair de cabeça numa dessas covas, é só jogar uma terrinha por cima dela, rezar uma Ave Maria e acabou.
Que horror. Vai cada um pra sua casa. E o Arnie acaba encontrando, não muito longe dali, a casa da bruxa. Obviamente, eles entram lá e encontram a marca da bruxa no chão, numa sala que parece ser tipo uma sala de ritual. Lá, a Cindy também encontra uma passagem secreta escondida atrás de alguns livros, e ali se nota vários nomes escritos na parede. E o que eles têm em comum é que todos são nomes de assassinos que do nada surtaram e cometeram algum massacre. E no final dessa lista está o nome do Tommy. É legal, né, que essa bruxa avisa antes quem ela vai possuir, dando plenas chances de alguém evitar que essa tragédia aconteça. E mesmo assim, a idiota da enfermeira não conseguiu evitar, né? E é exatamente nessa hora que o Tommy é possuído pelo espírito da bruxa e mata o Arnie com um machado. A Cindy e a Alice fogem pela passagem secreta, daí escombros caem em cima do Tommy, fechando a passagem e mantendo elas presas numa espécie de caverna. Enquanto isso, lá fora, Zig prepara sua vingança contra a porra da Sheila, que pichou o quarto inteirinho da Zig. E ela tava pensando em se vingar da Sheila jogando um balde de tinta na cabeça dela. A vingança vindo diretamente do passa ou repassa. A Zig pode não estar possuída pelo espírito da bruxa, mas ela tá possuída pelo espírito do Celso Portiolli. A Sheila queimou o braço dela e ela quer se vingar passando um trote de faculdade nela. E aí, quando o Nick descobre o que ela tá planejando, ele dá uma outra sugestão de vingança. Daí a Zig manda um bilhetinho pra Sheila, fingindo ser um cara querendo beijar ela, e pede pra Sheila ir até o banheiro. E ela até coloca pétalas no caminho, como se fosse muito romântico beijar num banheiro. Principalmente nesse banheiro aí que não tem encanamento, ele é só um buraquinho no chão. Enfim, quando a Sheila entra na cabine do banheiro, o Nick e a Zig jogam um balde cheio de inseto de computação gráfica em cima dela. E ela tem pavor de inseto de computação gráfica. É realmente horroroso, parece trabalho de primeiro semestre da faculdade de cinema. E pro desespero maior dela, eles trancam ela ali naquele banheiro. E continua sendo uma vingança bem merda. Acho que era muito mais fácil e legal eles simplesmente só enfiarem a cara dela no cocô. Enquanto isso, tá rolando o nosso queridíssimo pique bandeira à noite. E nesse jogo, você pode capturar os adversários que tiverem dentro do seu território ali tentando roubar a sua bandeira, né? E aí um garotinho chamado Jeremy, o Jeremias, de Shadyside, ele é o responsável ali por vigiar os prisioneiros da equipe vermelha. Só que ele é atacado por criancinhas da outra equipe que jogam ovos nele pra resgatar os coleguinhas deles. E é muito bom o jeito que ele tenta impedir que as crianças fujam da prisão. Ele só fica se debatendo igual um bacalhau fora da água. Só que, infelizmente, o Jeremias não é atacado somente por ovos. Porque logo em seguida, o Tommy aparece e dá uma machadada na cabeça dele. E é um pouco de exagero você enfiar um machado numa criança que é facilmente derrotada por ovos. Em outra cabana, o Nick e a Zig começam a se conhecer um pouco melhor e eles acabam se beijando. Só que eles são interrompidos por um grito. Quando eles vão averiguar o que aconteceu, eles encontram o corpo do Jeremias. Eles imediatamente cancelam a gincana e mandam todos voltarem pro refeitório. Só que ainda tem umas 30 crianças soltas por aí achando que a gincana ainda tá rolando. Então o Nick e o Gary vão lá fora procurar as crianças que ainda estão faltando. Pra você ver que ótima ideia fazer um pique bandeira à noite. A Zig então se lembra que ela trancou a Sheila no banheiro e vai lá tentar salvar essa desgraçada. Enquanto isso, o Tommy tá matando a galera. Ele mata a John, mata umas criancinhas que estavam participando da gincana. E na real, ele só mata a galera de Shadyside. Porque pelo visto a bruxa odeia pobre. É a primeira bruxa PM da história. A Zig chega no banheiro e é imediatamente atacada pela Sheila, que tá muito brava com ela, obviamente. Mas a Zig mete um socão na cara dela e apaga a Sheila. E a Sheila fica lá o resto do filme. Até hoje eu não sei o que aconteceu com a Sheila. Deve estar lá até hoje. De volta lá pra baixo, na caverna, a Alice e a Cindy notam que a estrutura do local segue o mesmo padrão do símbolo da marca da bruxa. Elas então vão até o meio do local e descobrem que a caverna é um organismo vivo. Tem até um coração ali pulsando. A Alice encosta nesse coração e começa a ter umas visões da bruxa. Ela se apavora, sai correndo, escorrega e sofre uma fratura exposta na perna. E é muito nojento. Só que eu não sei como ela conseguiu ficar com o osso pra fora da perna.
só com uma escorregadinha. A Cindy bota o osso da Alice de volta na perna, faz um curativo improvisado e em seguida elas notam que elas estão bem embaixo dos banheiros do acampamento, devido ao delicioso aroma de bosta. Por sorte, a Zig tá naquele banheiro naquele exato momento. É muita coincidência, né, roteiristas? Muito bom. Ela escuta as duas gritando e abrindo a privada ela consegue enxergar as duas lá embaixo. A Zig começa a descer o balde que ela usou pra jogar inseto na Sheila, só que dessa vez ela usa pra resgatar elas. E com a ajuda do Gary, eles começam a puxar a Alice pra cima. Só que o Tommy aparece nessa hora e decapita o Gary. E aí a Alice já cai igual um saco de batata. Se essa menina já quebrou a perna tropeçando sozinha, imagina agora que ela realmente caiu de uma altura considerável. A menina deve ter virado uma paçoca. A Zig sai correndo, fugindo do Tommy e encontra o Nick. Eles se trancam no departamento de ciências e natureza, que é basicamente o laboratório de biologia, e começam a escutar o sino do acampamento. E isso porque o Nick mandou o Kurt reunir todo mundo no refeitório e esperar 15 minutos e soar o sino do acampamento. Depois era pra ele colocar todo mundo dentro do ônibus e fugir de lá. O Nick fala pra Zig correr pra pegar esse ônibus, porque ele iria ficar pra trás pra tentar encontrar a Alice e a Cindy. Só que o Tommy aparece nessa hora e o Nick leva uma machadada na perna ao tentar proteger a Zig. Só tragédia acontece em laboratório de biologia. Uma coisa que eu percebi é que ninguém tenta deter ele. Não só isso, ninguém ouve ele chegando. Você quando fala, ele está falando aí do nada, aparece do nada, tipo, ele aparece sempre do nada. Esse que é teleporte, é bruxa. Mas mesmo assim, ninguém ouve usar de passo, machado, nada. Só e a pior das tragédias continua sendo a aula de biologia. O Nick manda a Zig fugir e é exatamente isso que ela faz, mas ela não alcança o ônibus e decide ir até o refeitório. E eu sei lá como o Tommy não alcançou ela nisso tudo. Uma coisa muito engraçada é que esses assassinos possuídos pela bruxa raramente correm, mesmo em situações que as vítimas estão escapando deles. Lá embaixo, a Cindy olha novamente o mapa da enfermeira e descobre que tem outra saída. E essa outra saída da caverna é em um dos ralos do refeitório. Só que esse ralo tá parafusado. A Cindy começa a gritar pedindo socorro, só que a Zig, quando ela entrou no refeitório, ela botou uma música alta pra tocar. Sei lá por quê. Tipo, eu sei, ela fez isso pra ficar mais fácil pra ela se esconder sem se preocupar em fazer barulho. Só que ela não pensou que isso também atrapalharia ela a escutar o Tommy. E outra coisa, o que impede o Tommy de simplesmente desligar a música? Ele tá possuído por uma bruxa, não por um jegue. Enfim, por conta disso, ela não escuta a Cindy gritando pedindo ajuda. O plano da Zig até que dá certo. Ela consegue sorrateiramente se aproximar do Tommy pelas costas e enfiar uma faca nele. Só que ele simplesmente tira a faca e começa a enforcar ela. A galera simplesmente esquece que o Tommy é um armário. Nisso, a Cindy finalmente consegue arrombar o ralo e salvar a sua irmã enfiando a faca no Tommy de novo. Com o Tommy aparentemente morto, a Cindy se desculpa com a Zig por ela ter sido uma irmã ausente e a Zig se desculpa com a Cindy por ela ter sido uma irmã escrota. E sinceramente ninguém se importa. Nessa hora, a Alice aparece e diz que encontrou a mão da bruxa, porque a bruxa tinha decepado a mão dela pra ganhar esses poderzinhos aí de demônio. E segundo as anotações da enfermeira, se a mão da bruxa for novamente reunida com o resto do corpo, as maldições iriam parar. Shadyside seria salva. E assim, a bruxa só tá puta matando todo mundo porque ela tá sem mão? Por que essa véia quer a mão dela de volta? O que ela vai fazer com isso? E por que ela não precisou as pessoas pegar a mão dela e botar no corpo? Porque ela acho que não achou a mão dela. Não foi tão difícil achar. Que se a mão tinha... As meninas acharam no acampamento. Ela tava um tempão e ela não achou, depois de anos. Ou então ela desculpa pra ganhar poder. É, pode ser. Você tá morta! Até onde eu sei, morto não bate siririca. Mas nessa hora, o nariz da Zig começa a sangrar e pinga em cima da mão da véia. E ela imediatamente enxerga a bruxa. É a mesma coisa que aconteceu no primeiro filme com a Sam. Se você sangra em cima da bruxa, ela manda todo um exército de assassinos mortos-vivos atrás de você. Até você morrer. Só que elas não sabem disso ainda. Elas apenas querem acabar com a maldição
direção de Shadyside. Daí Alice se levanta e mostra que Chama ela Sandinho. consegue andar, meio que mancando, mas consegue. Filha, você sofreu uma fratura exposta e ainda caiu de balde. Não era nem pra você conseguir ficar de pé. Quero muito saber que Tilenol é esse que ela tomou que deixou ela imortal. Quer dizer, não por muito tempo, porque nessa hora o Tommy aparece e mata ela. A Cindy enfia uma pá no pescoço do Tommy e arranca a cabeça dele. Ela e a Zig saem correndo de lá em direção à árvore onde a bruxa foi enforcada, porque segundo a lenda ela foi enterrada ali mesmo. Os outros assassinos da bruxa começam a ir atrás delas e é muito engraçado porque, como eu disse, eles andam bem devagarzinho, dando tempo suficiente para as duas irmãs cavarem. Aliás, o Tommy reviveu mesmo sem cabeça. O maluco tem o poder de ressuscitar, mas não de correr. E eu não tenho a mínima ideia de como elas sabem exatamente onde cavar, mas elas cavam até encontrar uma pedra que tá escrito: a bruxa vive pra sempre. E aí não dá mais tempo de continuar cavando porque os assassinos já estão bem próximos. E dessa vez, por algum motivo, o Tommy tá correndo. Agora que elas estão completamente encurraladas, sem ter pra onde fugir, ele corre. Vai entender. Sem muita saída, a Cindy se sacrifica pra Zig fugir, mas a Zig também acaba sendo apunhalada tentando sair correndo. E as duas morrem lado a lado, levando inúmeros golpes de machado e faca. E quando o coração da Zig para de bater, os assassinos vão embora. Mas a gente sabe que a história não acabou assim. O Nick encontra as duas, faz massagem cardíaca na Zig e consegue ressuscitar ela. E esse cara é milagroso. A Zig levou um monte de facada na região abdominal. Eu tenho minhas dúvidas se dava pra reviver ela mesmo. E outra coisa, se a Cindy morreu, como que a Zig ficou sabendo de tudo que aconteceu lá embaixo na caverna? Porque elas não tiveram tempo pra conversar. A única coisa que a Zig sabe sobre a bruxa é o lance lá da mão. Ela não sabe nada sobre a casa da bruxa, a caverna, os nomes na parede, nada disso foi contado pra ela. E mesmo assim, ela conta essa história completa pra Dina como se ela tivesse lá. É muita cara de pau, né? Agora de volta o presente. A Dina pergunta se a mão da bruxa ainda tá naquele lugar e a Zig acredita que sim. A Dina então decide ir atrás da mão da bruxa porque ela sabe onde a bruxa tá enterrada. Ela encontrou ali no primeiro filme. Então ela desenterra a mão da bruxa, reúne com o resto do corpo dela e aí ela também começa a ter visões da bruxa. Só que dessa vez é diferente. Ela é transportada pro passado da bruxa. E é assim que o filme termina. Graças a Deus eu não estava aguentando mais. Eu sinceramente não sei se eu tenho paciência pra ver o último. Por mim que todos morram. Gente, o vídeo do filme foi muito bom. Pelo que disse esse filme, pessoas podem voltar à vida só com bombeamento cardíaco e dar sussa no final. Gente, é bando de gente imortal nesse filme. E pessoas que assassino que não corre. Meu Deus. É isso, gente. O vídeo por aqui. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.